Nessa noite nós convidamos para estar conosco o pastor Jorge, lá de Juiz de Fora, que a gente conversava ainda há pouco ali no gabinete, e estava me contando que nós já temos 5 igrejas de Nova Vida na cidade de Juiz de Fora, uma cidade abençoada, né? E lá 5 igrejas de Nova Vida, a dele está com 12 anos, né? Já ali à frente do trabalho, é o bairro Santa Luzia. Então, o pastor Jorge está aqui essa noite para ministrar a palavra para nós. Ele vai falar também de um projeto que ele tem feito lá na igreja. Eles estão em vias de aquisição de um templo, né? Um projeto de Deus. E é um trabalho bonito que a Igreja de Nova Vida tem realizado ali na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, eu queria que você recebesse o pastor Jorge, que vai nos abençoar, que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração. Boa noite, irmãos. É um prazer enorme poder estar aqui com você. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado com sorte, mais sorte e bênçãos. Posso dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bem, como já foi apresentado aqui, estamos ali em Juiz de Fora. Me converti na Igreja de Nova Vida em Santa Cândida, onde o Bispo Miguel começou o trabalho da Nova Vida em Juiz de Fora. E de Santa Cândida surgiram 3 igrejas. E dessas 3 que surgiram, 2 surgiram, então, das filhas lá de Santa Cândida, que foi Santa Luzia e, posteriormente, Monte Castelo. Mas estamos lá no centro da cidade. Santa Cândida foi a primeira, Santa Luzia, Monte Castelo e Milho Branco. E glória a Deus, porque Deus tem nos abençoado e temos expandido o trabalho. Deus ele tem nos dado visão e o objetivo é esse, que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Deus me deu a honra, a bênção, o privilégio de ter 3 mulheres dentro de casa. A minha esposa e 2 filhas. Pensa bem você, a palavra de Deus diz que aquele que encontra uma esposa achou algo excelente e recebeu a bênção do Senhor. Se uma mulher dentro de casa, um homem já é abençoado, imagino com 3. Certamente, né? Obviamente é muito cabelo, muita boca, muito rosto para maquiar, mas glória a Deus que Deus tem me abençoado e eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem feito em mim, através de mim. Amém? Graças a Deus. Bem, eu gostaria de meditar com você em João capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 2. Gostaria de agradecer tremendamente aos pastores que nos abriu essa oportunidade para estarmos aqui compartilhando o nosso desafio ali em Juiz de Fora. Então, que Deus possa abençoar os pastores ricamente e a igreja também carinhosa que nos recebeu com muito amor. João capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então eu te aguardo. João capítulo 2, para facilitar, fica logo depois do capítulo 1. Agora ficou fácil, né? Está aí entre Gênesis e Apocalipse. Posso ler? Qual é o título? As bodas em Caná da Galileia. E o texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali
não muitos dias. Amém. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças, louvamos, bendizemos, enaltecemos o teu santo nome, por este momento privilegiado, Deus, onde podemos ler a tua palavra, podemos refletir, ó Deus, um pouco a respeito daquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem realizado. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, ministra aos nossos corações, Pai, que a cada dia, Deus, possamos dar prioridade, possamos dar, ó Deus e Pai, o devido valor à tua palavra, Senhor, porque quantas pessoas moram em países fechados para o Evangelho, não têm a oportunidade, o privilégio que temos, Deus, de ler a tua palavra, de carregar a liberdade de expressão, Deus, mas nós temos esse privilégio, o Senhor tem nos abençoado com este privilégio, mas que a cada dia, meu Deus e meu Pai, também possamos ser mais responsáveis com a tua palavra. Deus, fala aos nossos corações esta noite, tira toda e qualquer objeção, dificuldade, Deus, ou impedimento, que o teu Espírito tenha liberdade, Deus, de ministrar a nossa mente, a nossa vida, e nos transformar de glória em glória. Deus, fomos abençoados com este louvor, ó Deus, maravilhoso, e que o Senhor possa continuar nos abençoando esta noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Meus queridos, certa ocasião, Jesus reuniu com os seus discípulos, falando a respeito dos fins dos tempos. E nesta reunião, ele faz uma declaração, que está lá em Mateus, capítulo 24, do 37 ao 38. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E ainda assim, meu querido, após todos estes anos de experiência, o casamento como instituição está sob grande pressão. Nunca se falou tanto em divórcio, nunca se falou tanto em problemas familiares quanto nos dias atuais. Então temos visto as famílias assim, com o lar completamente destruído, sendo que a palavra de Deus diz que Deus instituiu a família. Lá em Gênesis diz a palavra de Deus que Deus ele fez a mulher, porque viu que não seria bom o homem viver só. E pensa bem você, diz a palavra que Deus ele foi falando e as coisas passaram a existir. Mas na hora de construir, confeccionar o homem, meu querido, Deus ele colocou literalmente a mão na massa. Qualquer lugar que você colocar a sua mão, estará ali o seu DNA. Ou seja, na hora de Deus fazer o homem, ele colocou em nós o seu DNA. Olha só que bênção, que privilégio. Somos de fato imagem e semelhança de Deus. Então Deus ele fez o homem. E ele, depois de fazer o homem, ele viu que não seria bom o homem viver só. Então ele extraiu a costela, e daquela costela, a partir daquela costela, ele fez então a mulher. E diz a palavra de Deus, que Deus então pega Eva e entrega para Adão. Ou seja, Eva foi um presente para Adão. E não poderia ser diferente, Adão também foi um presente para Eva. Penso eu que a minha esposa foi um presente de Deus para mim. Eu fui um presente de Deus para minha esposa. As minhas filhas, uma bênção, presente de Deus para mim. E um dia Deus ele vai pedir conta. Jorge, o que você fez com o presente que eu te dei? Como ele chamou, Adão, chamou Eva, conversou, o que vocês fizeram? Vocês desobedeceram. Então Deus pediu conta. E assim, meu querido, Deus estará pedindo conta da família que ele nos deu. Porque Deus ele tem te dado uma família, Deus tem te abençoado com uma família. E o casamento então é divino, algo maravilhoso e conveniente. Ou seja, foi criado por Deus. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos, seja o matrimônio, seja o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, a palavra de Deus diz que o casamento, ele é digno de honra. Deus instituiu a família. Então, que possamos aprender alguns segredos de um casamento bem-sucedido com o primeiro milagre, o milagre que Jesus realizou. Que podemos aprender um pouquinho do muito que o Senhor, ele tem para nos ensinar mediante a sua palavra. O que eu aprendo nesse texto aqui, com o primeiro milagre de Jesus? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto
é que Jesus, ele foi convidado para estar naquele casamento. Jesus, ele foi convidado para estar naquela família. Verso 1 e 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para casamento. Meu querido, o início do milagre se deu no momento em que Jesus foi convidado para estar naquele casamento. Você, de fato, já convidou Jesus para se fazer presente na sua família? Meu querido, o início do milagre se deu naquele momento. É comum os noivos se lembrarem de convidar os pais, padrinhos, os entes queridos, amigos, mas muitos têm se esquecido da pessoa ilustre de Jesus Cristo. E por conta disso, os milagres têm sido pouco comuns nos casamentos e o divórcio, algo natural na nossa sociedade. É muito importante estarmos convidando Jesus para se fazer presente a cada dia na nossa família. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu batizei uma irmã lá na igreja, uma jovem, e essa jovem, ela começou a caminhar, e por conta dela começar a caminhar na presença de Deus, ela começou a evangelizar a sua mãe. Mãe, vamos para a igreja, mãe, aceita Jesus, mãe, se comprometa com Cristo, a Jesus ama a senhora. E ela, certa ocasião, chegou muito triste na igreja e falou assim: pastor, eu falo para minha mãe, mas a minha mãe não está nem aí, ela não quer saber de Jesus. E eu falei com ela: minha irmã, continue orando pela sua mãe, que Deus, ele vai completar essa obra. Aí outro dia ela chegou perto de mim: pastor, eu tenho falado de Jesus para minha irmã gêmea, mas ela também não quer saber, dá de ombro. Na hora que eu começo a falar, vira as costas: vem com esse papo de Bíblia, esse papo de crente para o meu lado, eu não quero saber. E assim, eu estou muito triste porque elas não me ouvem. Minha irmã, continue orando pela sua família e Deus vai completar esta obra, porque a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí continuei motivando aquela irmã. Aí outro dia ela chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu estou muito triste. Por quê, minha irmã? Pastor, a minha irmã, ela está namorando. Na época ela tinha lá uns 18 anos, as duas tinham 18 anos. A minha irmã está namorando. Bom, tudo aí, né, até aí tudo bem. Qual o problema de estar namorando? O problema, pastor, é que a minha irmã está namorando outra menina, outra moça como ela. E ela, assim, muito triste. Eu tenho procurado falar de Jesus para minha irmã, mas ela não quer saber. Minha irmã, continue orando pela sua irmã e Deus vai completar esta obra. Aí uma irmã lá da igreja chegou e anunciou, falou assim: pastor, na empresa, na indústria que eu trabalho, tem lá algumas vagas. Anuncia de púlpito aí, de repente tem alguém desempregado na igreja e quem sabe essas pessoas não entram lá. Tá bom, anunciei. Nisso que eu anunciei, 2 irmãs vieram e conversaram com ela e falaram assim: olha, eu estou desempregado, então vocês tragam lá os currículos e eu estarei levando para a empresa. E essa irmã chegou perto dela e falou assim: aqui, a minha irmã, ela está desempregada, minha irmã gêmea, ela está desempregada. E acontece que ela está lá já procurando há tempo um trabalho, não conseguiu, nenhuma porta se abriu. Eu posso trazer o currículo dela também? Pode, obviamente. E essas 2 irmãs que são crentes lá, convertidas, levaram os currículos, foram exatamente as 2 irmãs que ganhou essa para Jesus. Aí essa trouxe o currículo lá, e essa irmã levou os 3 currículos para a indústria. E essa que não era crente, irmã dessa gêmea da igreja, ela foi trabalhar nessa indústria. E essas irmãs, evangelistas, estavam lá, sempre perto, evangelizando, falando de Jesus, pregando a palavra para ela. A princípio, assim, ela não queria saber, mas a palavra de Deus diz assim, né, que às vezes o profeta de casa não tem honra. A irmã, ela não quis ouvir, mas dentro da indústria, ela começou a ouvir essas 3 irmãs que são membros lá da nossa igreja. E essas irmãs começaram a falar de Jesus para ela. Começou a falar de Jesus para ela. Certo dia, convidou ela para ir à igreja. E ela, assim, com muita resistência: não quero ir não, não, vamos lá, você vai gostar, vai ser bênção. Até que ela foi à igreja. E foi 1 vez, foi 2, foi 3. Meus queridos, essa menina se converteu, entregou a vida a Jesus Cristo. E ela falou assim: olha, eu vou ligar para essa menina aí, que eu tenho um relacionamento com ela. Ela conheceu ela lá em Juiz de Fora, depois ela se mudou, estava morando em Brasília, mas continuavam namorando. Ela ligou e falou assim: aqui, eu estava querendo bater um papo contigo, posso ir aí? Pode sim. Ela pegou o ônibus e desceu lá em Brasília.
olha, o negócio é o seguinte, eu entreguei a minha vida a Jesus, Jesus mudou a minha vida, se eu fosse você eu faria o mesmo, e olha, Jesus quer mudar a sua vida também, estou aqui, vim aqui para romper com este relacionamento, agora eu sou serva de Deus e não quero mais. Meu querido, Deus entrou na vida daquela jovem. Deve ter mais ou menos umas 3 semanas, um mês atrás, eu pude batizar aquela jovem. Estava lá a mãe chorando, estava a irmã chorando, e eu pude dizer para aquela mãe, olha, a próxima agora vai ser a senhora, eu vou batizar a senhora em nome de Jesus. Mas, meu querido, aquela irmã que se converteu, ela começou a levar Jesus para dentro de casa. Ela convidou Jesus para se fazer presente no lar dela, na família dela. Mãe, você que de repente tem um filho lá nas drogas, esposa, você que o marido ainda não abraçou a fé, marido, você que tem orado pela sua esposa, mas sua esposa ainda não se comprometeu com o Senhor, creia, eles estão construindo testemunho. Um dia vão chegar na igreja e vão dizer assim, olha, eu tinha vida perdida, mas Jesus me achou. Ora, eu era um lixo, mas Jesus reciclou a minha vida e hoje eu sou uma obra de arte. Jesus, meu querido, ele tem essa capacidade de transformar. Então não desista, continue convidando Jesus para se fazer presente na sua família, porque olha, aquele que começou a boa obra na sua casa, na sua família, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. É isso aí, meu querido, o início do milagre se deu no momento em que Jesus foi convidado para aquele casamento. Você já convidou Jesus para se fazer presente em seu casamento, em sua família? Se não, esse é o momento oportuno. Mesmo sendo uma viagem de 2 dias a pé, Jesus fez questão de estar lá. Jesus pagou o preço, meu querido, de vir do céu à terra e quer entrar em todos os corações. Mas para que isso aconteça, é necessário que o convidemos. O milagre acontece quando realizamos esse convite pessoalmente, porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, apesar dele ser o Deus todo-poderoso, ele respeita a sua decisão, ele respeita a nossa decisão. Mas preste atenção, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pela tua vida. João 3,16, que poderíamos dizer que se resume toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, pastor, Deus me ama. Ama, meu querido. Pastor, mas se eu fosse exclusividade na face da terra? Diga para o seu irmão, ainda assim Jesus morreria por você. Diga para ele, ainda assim Jesus morreria por você. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que uma alma vale mais do que o mundo. Meu querido, você vale mais do que o mundo. A palavra de Deus diz assim, que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Pensa bem você. A palavra de Deus diz assim, poderá uma mãe que amamenta esquecer do filho que ainda mama? De sorte que ela não se compadeceria do fruto do seu ventre? Mas ainda que isso viesse a acontecer, eu não me esquecerei de ti. Deus, ele não se esquece de você. Dona de casa, você já esqueceu o leite lá no fogo, fervendo, e o leite entornou? Esqueceu? Você já esqueceu outras coisas? Sim, com certeza, obviamente. Mas, meu querido, Deus não tem problema de amnésia. Deus, ele não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esqueceu de você. Ele se importa com você. Então, creia nisso. A partir do momento que você convida, Jesus, ele se faz presente. A segunda lição que eu aprendo é: leve as necessidades até Jesus. Verso 3 e 4 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Meu querido, problemas como os lemos aqui no verso 3, onde o vinho acabou, mais cedo ou mais tarde, todo casamento, toda família acaba passando, né? Aqui a lua de mel, antes mesmo de ter começado, parece que já havia acabado. Em um relacionamento os problemas são reais. O ditado diz que o amor é cego, mas o casamento se dá aos olhos abertos. O período do noivado é um sonho, porém o casamento acontece acordado, com os pés no chão.
dificuldade financeira, problema de saúde, falta de sintonia no diálogo, desajuste sexual, né? A mulher está com TPM, aí de vez em quando o homem também está, né? Que é só a graça de Deus, na hora que vai conversar com o homem, fala pau, ele entende pedra e vice-versa, misericórdia, né? TPM de ambas as partes. São situações que todos nós estamos sujeitos, porém, como o exemplo de Maria, que levou o problema até Jesus, não tentando resolvê-lo do seu próprio jeito, mas fazendo do Senhor o centro. No momento de necessidade, devemos imitá-la, né? Aí alguns, né, falam, né, não sei se você já viu esse adesivo no carro: pede à mãe que o filho atende. Meu querido, não é por aí. Jesus, ele disse assim: tudo que pedires ao Pai, em meu nome eu vou-lo concederei, diz a palavra de Deus. Deus, ele é contra a idolatria, né? Quando se pede Maria, Pedro, Paulo, ou qualquer personagem bíblico, ou qualquer pessoa que de repente tenha até servido a Cristo, meu querido, está se pedindo ao morto, e o morto não pode realizar nada por ninguém. Por que podemos pedir a Jesus Cristo? Pastor, mas Jesus não morreu? Sim, é verdade, morreu. O diferencial foi no terceiro dia, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, diz a palavra de Deus, né? Foi assunto aos céus, subiu aos céus, e a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que advoga a nossa causa, Jesus Cristo, o justo. Então, quando se pede a Jesus Cristo, está se pedindo ao vivo, mas quando se pede Maria, Pedro, Paulo, João, essas pessoas já morreram, estão aguardando o juízo. Salmo 115, o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e faz como tudo lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Poderíamos dizer, né, que de gesso são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. E o salmista continua: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve, som nenhum lhe sai da garganta, e torna-se semelhante a eles todos aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo, ele é o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo, ele é o seu escudo. A igreja de Nova Vida confia no Senhor, ele é o nosso amparo, ele é o nosso escudo. Amém? Então, meu querido, o centro é Jesus Cristo. Deus se agrada da fé. A fé implícita de Maria move Jesus a fazer alguma coisa. A fé pode alterar o calendário de Deus, como foi o caso de Josué. A fé em Deus abre o mar para você, como fez para Moisés. A fé em Deus contraria a lei da física, como aconteceu com o machado do servo de Eliseu e Pedro, que caminhou sobre as águas. A fé em Deus provê pão no deserto, faz com que a água brote da rocha, proporciona sombra ao sol e abrigo para o frio. A fé em Deus é capaz, inclusive, de transformar água em vinho de qualidade e de restaurar casamentos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. A fé em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é difícil, não, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. A fé em quem? A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Jesus se intitulou dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, meu querido, diante da necessidade familiar, diante da necessidade conjugal, leve o seu problema até o Mestre, o Senhor dos Senhores. Amém? A terceira lição que eu aprendo: dar a Jesus o que você tem. Verso 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. No caso dos serventes, eles deram as talhas de água comum. O que você tem? Abraão deu seu filho, Moisés deu uma vara, Davi uma funda e 5 pedras, a viúva de Serepta deu um pouco de farinha e azeite, os discípulos 5 pães e 2 peixes. O que você tem, meu querido? Dê a Jesus.
Ele não está olhando para a sua capacidade, mas para a sua disponibilidade. 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O salmista no Salmo 27, verso 5, ele diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Provérbios 23, 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração. Meu querido, muitas pessoas têm dificuldade de chegar à casa de Deus e entregar o seu dízimo. Por que dessa dificuldade? É porque ainda não entregou o coração. Porque quando Deus ele pede o dízimo, quanto é mesmo o dízimo em relação ao seu salário? 10%? É isso mesmo? Estou certo ou estou com a razão? Os dois, né? 10%. Mas quando Deus pede o coração, o que ele fala? Filho meu, dá-me 10% do seu coração. Esposa, você casaria com um homem que estivesse dando somente 10% do coração para você? Olha, minha querida, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10% e os outros 90% eu vou dividir com outras. Você aceitaria? Está repreendido, né, pastor? De forma nenhuma. Misericórdia, né? E você, esposo, você aceitaria que a mulher desse 10% do coração para você e os outros 90% fosse de outro? Não, de forma nenhuma. Por que às vezes a pessoa tem dificuldade de entregar a 10ª parte do salário? É porque ainda não deu o coração. Porque Deus ele diz assim: filho meu, dá-me 10% do seu coração? Não. Filho meu, dá-me 80% do seu coração. 99%, tá bom, Deus. Pô, pera aí, né? Não, meu querido. Deus ele pede o seu coração de forma integral. Quem entrega o coração de forma integral não tem problema com dízimo. Preste atenção, certa ocasião a minha esposa, ela estava lá na cozinha, mexendo nos afazeres domésticos. Aí a minha filhinha hoje, que está com 11 anos, a minha mais velha tem 14, essa de 11, na época estava com 6, se aproximou dela e falou assim: mamãe, aqui o que eu ganhei. Com a mãozinha assim, algumas moedas, umas 7, 8 moedas. A minha esposa, ensinando ela, disse assim: ô minha filha, que bênção, que maravilha, você já entregou o dízimo dessas moedas? E ela olhou assim com um olhar meio tristonho para a mãe dela, olhou para as moedas, aí ficou olhando. Ô minha filha, né, tem que entregar o dízimo na casa de Deus. Tá bem, mamãe. Aí pegou a menor moeda, eu vou dar isso aqui. Aí a mãe dela olhou: poxa minha filha, Vitória, você com esse monte de moedas aí, você vai dar a menor moeda, você vai dar o pior? Para Deus sempre tem que dar o melhor, ó Vitória. Aí ela olhou assim, meio tristonha novamente, olhou para as moedas, olhou para a mãe. Aí a mãe falou assim: olha Vitória, a Bíblia diz assim que Deus ama quem dá com alegria. Aí ela fechou a mãozinha: então na hora que eu estiver mais alegre eu dou. Pensa bem você. Somente uma criança para dar uma resposta como essa. Mas a mãe estava ali ensinando ela a praticar a fé, a praticar a palavra de Deus, a dar o seu melhor. Meu querido, o que você tem oferecido a Deus? Deus, ele não aceita dividir você com o pecado. Pensa bem você foi chamado para ser templo, casa do Espírito Santo. Coríntios capítulo 3, Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Casa de Deus? Aquele, pois, que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Diz a palavra de Deus. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele escolheu habitar dentro de você. Ah, meu querido, se eu fosse Deus, eu não queria habitar dentro de uma pessoa como eu, não. Mas glória a Deus, Deus ele faz, né, como nós lemos aqui, ele envergonha os fortes com as coisas fracas. Eu, pelo contrário, se eu pudesse, de vez em quando eu tiraria umas férias de mim. Ô Jorge, fica aí que eu estou indo para cá, vou tirar umas férias de você. Mas não tem condições de fazer isso. Mas, no entanto, Deus, ele escolheu você, escolheu eu, para estar habitando dentro de nós. Pensa bem você, que privilégio, que honra, que bênção. Mas o que você tem dado a Deus? Né? Você pode dar a Deus abençoando o seu irmão. A palavra de Deus diz assim, que Deus, ele dá pão a quem tem fome e semente a quem semeia. Quem come a semente, deixa de colher posteriormente.
A palavra de Deus diz assim, dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Meu querido, mundo diz o seguinte, que é necessário você reter, ajuntar para obter, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo que você não deve ser assim, cuidadoso com a sua renda, não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa que planeja o futuro, nada disso, mas o mundo diz isso, que é necessário você reter, ajuntar para obter, porém a palavra de Deus diz isso, dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O que é uma medida recalcada, sacudida e transbordante? Hoje nem tanto, né? Às vezes a gente encontra pelo meio da rua as pessoas vendendo jabuticaba, por exemplo, no litro. Mas antigamente as coisas eram vendidas no litro. Me veio 1 litro de fubá, me veio 1 litro de arroz, me veio 1 litro de feijão. Aí o comerciante colocava lá em cima do balcão o fubá e despejava o fubá dentro daquele litro. Batia no balcão, colocava mais um pouco. Batia de novo no balcão, colocava mais um pouco, apertava com a mão, batia mais um pouco e colocava até derramar. Meu querido, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando você dá, Deus estará te dando. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, diz a palavra de Deus. E pastor, como que eu devo fazer essa semeadura? Quando você naturalmente pega a semente, você lança a semente, onde você lança a semente? Naturalmente, comumente falando, na terra, é isso mesmo? O ser humano, ele foi feito a partir de qual matéria-prima? O barro, a terra. A palavra humano vem da palavra humus, que significa terra. Meu querido, a melhor semente que você pode semear é nessa pessoa que está ao seu lado. Olha para ela, ela é terra fértil? É terra fértil, meu querido. É terra fértil. Quando você abençoa o seu irmão com um abraço, quando você sabe da necessidade do seu irmão, você socorre, você está semeando numa terra fértil. Quando você trata com dignidade o seu pastor, você está semeando numa terra fértil. Quando você abençoa alguém, você está acumulando tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não cavam e não roubam. O que você tem feito com aquilo que Deus ele tem te dado, quer seja pouco, quer seja muito, meu querido, aconselho você a dar a Jesus o que você tem, a dar a Ele aquilo que você tem. Então, meu querido, que a cada dia você possa dizer: Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado, o Senhor tem me dado para eu administrar, porque de fato é do Senhor. Nada trouxemos para este mundo e daqui nada levaremos, diz a palavra de Deus. Amém? Diz a palavra de Deus. Então, dê a Jesus aquilo que você tem. A quarta lição que eu aprendo: faça o que Ele diz. Versos 5, 7 e 11 diz isso. Vamos ler? Versos 5, 7 e 11. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha, as últimas palavras de Maria foi um excelente conselho. Às vezes é difícil, não faz sentido, queremos entender o porquê. Porém, o milagre só aconteceu após os serventes serem obedientes, enchendo as talhas de água. Meu querido, obedeça, ainda que você não esteja entendendo, ainda que você não esteja vendo a lógica. Pensa bem você, pela lógica, há essa possibilidade do ser humano caminhar sobre as águas? Pela lógica não, mas biblicamente aconteceu, sim ou não? Aconteceu. Meu querido, onde você viu um machado flutuar? Pela lei da física, isso seria impossível. Mas, meu querido, o machado lá do amigo lá de Eliseu flutuou. Deus operou o milagre. Perdermos coisas que nos pertencem é uma coisa horrível, que dirá perder algo emprestado. O servo lá perdeu, mas Eliseu, meu querido, estava lá e Deus operou o milagre.
Então não há lógica nisso, meu querido. Confie no Senhor, acredite no Senhor e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. É o que diz a palavra de Deus: se tu creres, verás a glória de Deus. Quem é que gosta de tribulação? Ninguém? Pois é, eu também não gosto. Mas olha como que o apóstolo Paulo, ele via a tribulação. Romanos capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, fé. A fé, experiência. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Meu querido, o apóstolo Paulo, ele via o problema não como um problema, mas como uma oportunidade para o milagre. O apóstolo Paulo diz assim: eu já nasci sabendo. Não, ele disse assim: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser humilhado, quanto sei ser exaltado. Eu tanto sei passar por momentos de abundância, quanto momentos de escassez. E Paulo fecha o pacote, conclui dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí, se você for ver o contexto que Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele estava dependendo da oferta da igreja, ou seja, passando um momento difícil, financeiramente falando. Mas ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente, de estar contente em toda e qualquer situação. Meu querido, é muito fácil você declarar: Senhor, tu és o Jeová Shalom, o Deus da paz, quando tudo está em paz. Mas e quando você está em guerra, Deus deixou de ser o Jeová Shalom? Não, ele continua sendo o Jeová Shalom. Senhor, tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando você está trabalhando, você tem um dinheiro no bolso, você tem as suas contas pagas em dia. Mas e quando o desespero ou o desemprego bate a porta? E aí, Deus deixou de ser o Jeová Jireh, o Deus da provisão? Meu querido, o problema deve ser sempre para o crente, não o problema, mas uma oportunidade para o milagre. Amém? Quem é que gosta de contar testemunhos? Só o pastor? Eu gosto de testemunhar. Quem é que gosta de ouvir testemunhos? Todos nós gostamos de ouvir, mas convenhamos, o testemunho, o milagre, ele vem depois de um problema. Surge o problema, a pessoa ora, pede a Deus, Deus opera o milagre. Consequentemente vem o testemunho. Mãe, o seu filho é um milagre de Deus, é um milagre. A palavra de Deus diz que o filho é herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Filho não nasce pronto, nasce? Filho não nasce pronto. Às vezes requer noite de sono, às vezes requer a parte financeira e por aí vai. Mas às vezes o diabo tenta dizer: olha, ele não presta, ele não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Não, meu querido, pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. Amém? O pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. Então creia, obedeça, ore, clame a Deus pela sua família, e você vai experimentar o milagre na sua vida e na vida da sua família. Pastor, mas eu falo de Jesus para o meu marido, ele não quer saber. Pastor, eu falo de Jesus para o meu filho, ele não quer saber. Diz a palavra de Deus que a mulher sábia edifica a casa. Isso é válido para o homem também? O homem sábio, ele edifica a sua casa? Edifica também. Mulher, se o marido não aceita a oração, não quer saber, você com toda a sabedoria, o que você faz? Na hora que você estiver lá deitadinha do lado dele, você vai fazendo aquele cafuné e vai orando: todo mal, sai da vida desse homem em nome de Jesus. É assim, minha querida. E Tiago diz que assim você vai amontoando brasa viva na cabeça lá do indivíduo. Você, marido, do mesmo jeito, dê aquele abraço na mulher e vai orando em pensamento: todo mal, toda incredulidade, toda dureza de coração, toda frieza, toda insensibilidade, vai saindo dessa vida em nome de Jesus. E muito vale a oração do justo. A oração do justo é eficaz, diz a palavra de Deus. Então você, com sabedoria, você vai ganhar a sua família para a glória de Deus. Você, com sabedoria, você vai ganhar a sua esposa para a glória de Deus. Vai ganhar o seu filho, porque você deve declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo bem que o texto bíblico lá tem um contexto patriarcal. O marido decidia, todo mundo tinha que vir atrás. Mas nos dias atuais não é válido? Obviamente que sim.
O apóstolo Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Então, minha querida, meu querido, creia, fale, proclame, e assim o inimigo vai sendo abatido para a glória de Deus. Amém? Meu querido, obedeça, ainda que você então não esteja entendendo. Jesus guarda o melhor para o futuro. Verso 10, todos servem primeiro o melhor, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. No mundo o melhor é servido primeiro, mas Jesus guarda o melhor para o futuro. Não importa o que aconteceu no passado, o melhor ainda está por vir, meu querido. Creia nisso. Esse versículo está escrito lá no Antigo Testamento. E nós sabemos que na nova aliança o melhor já veio, Jesus Cristo. O melhor já veio para mim e para você. E quem tem Jesus tem a vida, tem o poder, tem o Espírito de Deus. Então declare, Deus ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então podemos aprender com essa passagem os segredos para uma família bem-sucedida. Convide Jesus para a sua família. Leve sempre as necessidades até a Ele. Dê a Jesus o que você tem e faça sempre o que Ele diz. Se assim você fizer, o casamento, a família será bem-sucedida. As experiências de milagres, como lá em Caná da Galileia, serão comuns no seu lar. E que Deus, meu querido, possa estar abençoando a sua vida a cada dia para a glória de Deus. Para concluir, tem uma história que diz o seguinte: certa ocasião, o burrinho chegou em casa, todo feliz, alegre da vida, dizendo: mãe, eu estou muito feliz, estou eufórico. E a mãe perguntou: qual é o motivo dessa alegria? Mãe, eu entrei em Jerusalém, as pessoas jogaram ramos para eu passar. Ah, mãe, aquele dia, na hora que eu entrei em Jerusalém, as pessoas celebraram, as pessoas festejaram, as pessoas comemoraram a minha entrada em Jerusalém. Se bem que tinha um camarada lá nas minhas costas, mas isso aí é indiferente. O importante é que as pessoas celebraram a minha entrada em Jerusalém. E a mãe ficou olhando para aquele burrinho. Aí ele disse assim: mãe, amanhã eu vou lá novamente. Vou entrar em Jerusalém, as pessoas irão celebrar, as pessoas irão festejar, novamente as pessoas irão aclamar a minha entrada naquele lugar. E assim ele fez. Aí ele chegou em Jerusalém, ninguém fez nenhum alarde, ninguém jogou ramos para ele passar, ninguém fez uma festa com a entrada, com a chegada dele em Jerusalém. E ele voltou para casa cabisbaixo, muito triste. E na hora que ele entrou dentro de casa, a mãe perguntou: filho, o que aconteceu? Poxa, mãe, foi tão diferente hoje. Por que, meu filho? Eu entrei em Jerusalém, nada aconteceu. As pessoas não jogaram ramos para eu passar. As pessoas não celebraram a minha entrada. As pessoas não fizeram nenhum alarde, não comemoraram a minha chegada. E aquela mãe, cheia de sabedoria, olhou para ele e disse assim: meu filho, sem Jesus você não passa de um burro. Diga para o seu irmão: meu irmão, sem Jesus você não é ninguém. Você não é ninguém. É isso aí. Sem Jesus você não é ninguém. Então que a cada dia você possa invocar a presença de Deus, dizendo: Senhor, faça-se presente no meu casamento, na minha família, me ajuda, me abençoa, em nome de Jesus. Agora, para finalizar de verdade, eu gostaria de ler para você um poema de Carlos Drummond de Andrade, um mineiro, né? Ele diz assim: falar é completamente fácil, quando se tem palavras em mente que expressem sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer, o quanto queremos dizer, antes que a pessoa se vá. Fácil é julgar pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. Difícil é encontrar e refletir sobre os seus erros, ou tentar fazer diferente algo que já fez muito errado. Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso e com confiança no que diz. Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre essa situação. Difícil é vivenciar essa situação e saber o que fazer ou ter coragem para fazer. Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo o deixa irritado. Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece, te respeita e te entende. E é assim que perdemos pessoas especiais.
Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar. Difícil é mentir para o nosso coração. Fácil é ver o que queremos enxergar. Difícil é saber que nos iludimos com o que achávamos ter visto. Admitir que nos deixamos levar mais uma vez, isso é difícil. Fácil é dizer oi ou como vai. Difícil é dizer adeus, principalmente quando somos culpados pela partida de alguém de nossas vidas. Fácil é abraçar, apertar as mãos, beijar de olhos fechados. Difícil é sentir a energia que é transmitida, aquela que toma conta do corpo como uma corrente elétrica quando tocamos a pessoa certa. Fácil é querer ser amado, difícil é amar completamente só. Amar de verdade, sem ter medo de viver, sem ter medo do depois. Amar e se entregar, e aprender a dar valor somente a quem te ama. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu não sei como você se encontra esta noite, como que você chega à casa de Deus. De repente você chega à casa de Deus com problemas familiares. Ao se lembrar do seu esposo aquele dia no altar, você chega à seguinte conclusão: que essa pessoa mudou. E o pior, que não mudou para melhor, mas de repente ao olhar você diz: o meu casamento, a minha família, não é aquilo que eu imaginava ser. Meu querido, Deus instituiu a família. E o mesmo Deus que instituiu a família, Ele pode transformar a mesma. Talvez você chega na casa de Deus desanimado, quem sabe abatido, imobilizado pelas circunstâncias, pelas adversidades. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E esta noite é noite que Deus, Ele quer te restaurar. Deus, Ele quer enxugar dos teus olhos toda lágrima. Deus, Ele quer te dar força em meio ao abatimento. Deus, Ele quer te revigorar, te restituir, te restaurar. Ele quer fazer um milagre em você e através de você. Deus ainda não se deu por satisfeito, porque a obra na tua vida ainda não foi completamente concluída. Porque o dia que a obra dele for concluída plenamente na nossa vida, então ele nos levará para si. Mas aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que chega aqui esta noite, e você que precisa de um milagre, eu queria convidar você, onde você está, a colocar a mão no seu coração, e a falar com Deus, a se expressar para Ele, abrir os teus lábios dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre nesta área. Deus, eu preciso de uma mudança. Pai, eu preciso de uma transformação. Meu Deus, entra com a tua provisão e muda essa situação em nome de Jesus. Talvez você precise de uma mudança na vida do teu filho. Talvez você precise de uma mudança na sua vida financeira. Quem sabe na sua vida emocional. Jesus está aqui neste momento. Hoje diz a palavra de Deus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faria presente. E é no nome de Jesus que nos encontramos aqui esta noite. É no nome de Jesus que estamos aqui esta noite. E o nosso Deus, Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre. Ele está aqui, Ele quer te abençoar. Ele está aqui, quer operar um milagre na tua vida, quer curar você, quer te restituir de toda perda. Ele é o Deus da restituição. Então coloque a mão no seu coração e fale com Deus: Deus, eu preciso de um milagre esta noite.
eu vim à tua casa, Deus, eu vou sair daqui com este milagre em nome de Jesus, porque eu creio em milagres. Eu creio em milagres, eu creio na resposta da oração. A oração do justo é eficaz, a oração do justo é poderosa. De fato o Senhor responde a oração, não porque somos justificados através das nossas obras, mas porque o justo Jesus Cristo morreu em meu lugar. Fale com Deus, meu querido, abra os teus lábios e fale com Ele. Eu vou orar por você agora, neste momento. E em nome de Jesus, Deus estará respondendo a nossa oração para a glória do nome dEle. Ah, Deus, em nome de Jesus eu oro pelo meu irmão. Ah, meu Deus, eu oro pela minha irmã. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, entra agora com a tua provisão na vida dele. Ah, meu Deus, entra agora com a tua provisão na vida da tua noiva, que é a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que todo obstáculo, toda objeção, toda dificuldade ou impossibilidade caia por terra esta noite em nome de Jesus. Pai, nós invocamos a tua presença, meu Deus, nós invocamos o teu poder, nós clamamos a ti neste momento, te pedindo, faz um milagre, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão saia daqui, ó Deus, com a vida transformada. Ah, meu Deus, que ele saia daqui com o problema solucionado. Que ele saia daqui, meu Deus, em nome de Jesus, vislumbrando, ó Deus e Pai, já de fato enxergando a conclusão, ó Deus, do milagre. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos as Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Ah, Pai, muito obrigado. E receba neste momento a nossa melhor salva de palmas, celebrando, ó Deus, a Tua presença neste lugar, celebrando, ó Deus, a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.